Atenção! Começa agora uma teleaula de Química do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 5. Bons estudos! Na outra teleaula você aprendeu que o método da destilação é a melhor maneira de separar o sal da água, não é? Você já pensou o trabalhão que a gente ia ter se tivesse que usar a água do mar para o nosso consumo? É por isso que o Clóvis lá da banca já desistiu da ideia de aproveitar a água do mar. Ele agora está pensando em outra coisa. Ele está pensando no seguinte: debaixo da terra tem muita água, não é mesmo? Água que o homem consegue aproveitar cavando poços. Agora, o que limpa essa água? Será que é o próprio solo? Essa é a pergunta que a gente vai começar a responder nessa teleaula. A terra limpa a água? E hoje você também vai aprender um pouco mais sobre soluções e misturas. Vai ver a diferença entre uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. E vai saber qual a ideia que está por trás das experiências. Tudo ok? Então vamos ao trabalho. Quer dizer, a teleaula. Para separar o sal que está dissolvido na água, só com destilação. Ou seja, é muito complicado usar água do mar, a gente tem que pensar em outra coisa. Mas destilar para quê? A gente não usa água pura para cozinhar, para lavar, para tomar banho, mas nem para beber água destilada serve. Quer dizer que a água da torneira e a água do poço, que é a água que a gente usa, não é água pura. Tem substâncias misturadas que estão dissolvidas, não é isso? É, isso mesmo, né? Você já viu isso em outra teleaula, lembra? É simples. Quando se coloca uma substância na água, então ela fica misturada com a água. Se além disso ela se dissolver e a água continuar transparente, quer dizer que nós obtemos uma solução. Isso quer dizer que uma solução também é uma mistura, só que a gente não consegue ver a substância que foi misturada. Mas vamos até o laboratório que fica mais fácil entender. Vamos ao laboratório. A gente pode preparar uma mistura de água com pequenas pedras, outra de água com pequenos pedaços de madeira e uma de água com areia. Veja só. As substâncias, pedras, madeira e areia, não se dissolvem na água. Elas ficam simplesmente misturadas. Essas misturas que a gente vê nas substâncias separadas são chamadas de misturas heterogêneas. Agora, se a gente colocar sal na água, ele vai se dissolver, formando uma solução. Aí, nesse caso, chamamos a mistura de mistura homogênea. Então, muita atenção, a solução também é uma mistura. Na verdade, todas as soluções são misturas. É isso aí, todas as soluções são misturas. Mas será que eu posso inverter essa afirmação e dizer todas as misturas são soluções? Para responder isso é necessário fazer uma ginástica mental. Quer ver? A gente sabe que toda modelo é uma mulher bonita, não é mesmo? Mas será que toda mulher bonita é modelo? Vamos ver. Oi, você é modelo? Não. Qual a sua profissão? Assistente comercial? Não. 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 Qual que é a sua profissão? Estudante. Operadora de telemarketing. Como você percebeu, a simples inversão de uma afirmação verdadeira pode transformá-la numa afirmação falsa. É isso que acontece com a nossa afirmação. Todas as soluções são misturas, mas nem todas as misturas são soluções. Para ficar claro, basta pensar nas misturas de água e pedra, água e madeira e água e areia. Elas são misturas, mas não são soluções, já que essas substâncias não se dissolvem na água. Bom, a água da torneira, a gente sabe que é água do rio que foi tratada. Por isso que ela é limpa, porque ela é tratada. E agora, a água do poço, será que é sempre limpa? Nada. Eu já li tantas vezes no jornal que a água do poço de tal lugar está contaminada e cheia de germes e que quem bebe dessa água acaba ficando doente. E o gozado é que normalmente essa água de poço contaminada fica perto de uma fossa. Aí é que tá.
A água do poço era limpa, só que ela foi contaminada por uma fossa que estava muito próxima. Eu li numa revista, aqui ó, a matéria de um técnico de saúde que explica como a gente deve fazer para se prevenir. Escuta só. A legislação brasileira diz que toda água deva ser pelo menos filtrada e clorada. Essas são as duas etapas necessárias para que uma água seja distribuída. No entanto, se você tiver uma água de poço em comunidades mais distantes, onde você não tiver essa possibilidade, que pelo menos você filtre e faça uma fervura dessa água, colocando essa água que vai ser consumida numa vasilha, leve ao fogo, até que você entre no ponto de ebulição, que é aquele momento em que a água começa a borbulhar. Deixando ali por 1 ou 2 minutos ali na fervura, você vai ter a eliminação dos micro-organismos que estão nessa água que podem causar doenças. Deixa eu ver se eu entendi direito. Quer dizer que a água que está debaixo da terra é limpa. Só que às vezes ela pode estar contaminada por impurezas, como uma fossa, por exemplo. Aí, por garantia, é melhor colocar cloro para desinfetar. É isso? É isso mesmo, você entendeu tudo direitinho. E o mais engraçado, que a água lá de baixo é a água que vem lá de cima. Como é que é? Não, é isso mesmo. A água dos poços é a água da chuva que penetrou no solo e foi lá para baixo. Por falar nisso, outro dia eu estava vendo um desenho que estava mostrando como é que é o solo debaixo dos nossos pés. Você já viu? Já, é muito interessante. E você? Você já viu como é que é o solo debaixo do seu pé? Normalmente, o solo ou a terra é formado por várias camadas. Basicamente, terra, areia e pedregulhos. A água da chuva tem que passar por todas essas camadas até atingir os reservatórios naturais de água que ficam debaixo da terra. Esses reservatórios são chamados de lençóis subterrâneos de água. O que é uma pena, Paulão? A gente não pode observar a água da chuva entrando na terra para ver se ela chega limpinha lá embaixo. Peraí, você lembra que eu preparei uma solução de sal em água que ficou parecida com a água do mar? Sim, claro que eu lembro. Então, será que a gente não consegue imaginar uma coisa que fique parecida com o solo e dê para observar a água passando? Esse Clóvis não sossega, hein? Você já percebeu o que ele está querendo? Isso mesmo, ele está querendo fazer uma experiência. Fazer uma experiência é observar a natureza de forma controlada. Um fenômeno da natureza tem, em geral, uma causa. Mas há vários fenômenos interagindo com aquele fenômeno, com outras causas, que podem atrapalhar as conclusões de um cientista. Um cientista deve saber isolar um fenômeno, mantendo tudo constante e mudando apenas uma variável. A ciência, a observação, não se faz de qualquer jeito. É preciso haver método. Método, modo de proceder, maneira de agir, meio. Se eu tivesse que fazer uma experiência para descobrir como é que a água da chuva entra na terra, o que você inventaria? Eu acho que eu ia colocar um pouquinho de água num balde, numa bacia, alguma coisa assim, e ia observar. Bom, acho que a questão é observar mesmo. Primeiro observar qual é o ritmo natural, né? Qual é o fluxo natural da água. Bom, em primeiro lugar a gente precisa saber como que é a terra lá por dentro, né? Para depois pensar em fazer alguma coisa parecida. É isso. A gente precisa saber como o solo é por dentro para fazer alguma coisa parecida. Não, mas isso a gente já sabe. O solo é basicamente formado por terra, areia e pedregulho. Bom, então a gente pega alguma coisa transparente, põe dentro terra, areia e pedregulho, joga água e vê o que acontece. Legal, hein? Eu não vejo a hora de chegar em casa para fazer a experiência. Você me deixou animado. Eu acho que eu também vou fazer a experiência. Assim a gente pode comparar os resultados e ver quem se deu melhor. Mas agora eu tô lembrando que lá perto de casa eu não vou achar nem terra, nem areia, nem pedregulho. Não tem problema. Meu vizinho está construindo. Eu peço essas coisas para ele. Ele vai arranjar só um pouquinho mesmo. Legal. Então eu vou com você e a gente pega o material. Ainda bem que nós vamos dividir o mesmo material. Já imaginou se cada um usasse areia, terra e pedregulhos diferentes? O que não aconteceria? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. O que aconteceria se eles usassem materiais diferentes? Já sei. Eles provavelmente iam chegar a resultados muito diferentes. É isso. A origem do material da experiência é muito importante, porque se eles pegassem terra,
areia e pedregulhos diferentes, seria muito difícil comparar os resultados. A escolha dos materiais e dos equipamentos que vão ser usados numa experiência é muito importante. Você já sabe, quando fazemos uma experiência, temos que ter controle sobre tudo aquilo que influi no que estamos querendo observar. No caso da experiência da água, a terra, a areia e o pedregulho usados certamente vão influenciar nos resultados. É por isso que eles devem usar os mesmos materiais. Isso faz parte da maneira de fazer, o método. Mas eles ainda têm que decidir uma coisa muito importante. Onde eles vão colocar esses materiais? Matei a charada, aqui está a solução. Que solução? Eu não tô vendo nenhuma mistura homogênea aí dentro. Engraçadinho. Eu tô dizendo que essa garrafa vai resolver os nossos problemas. A gente vai cortar o fundo da garrafa, vai colocar a terra, a areia e o pedregulho, depois joga a água e vê o que acontece. Não, eu prefiro fazer a minha experiência num copo. Eu tenho uns copos grandões lá em casa. Não dá. Não dá. Se a gente quiser comparar o resultado das experiências, as experiências têm que ser iguaizinhas. E depois a gente quer saber se a terra limpa a água ou não. Como é que a gente vai saber isso com a água dentro do copo? Não dá. É verdade, você tem razão. Se a gente usar a garrafa de ponta cabeça, a água sai pelo bico e aí a gente fica sabendo se a terra limpou ou não a água. Você acha que a terra limpa a água mesmo? Bom, é o que eu sempre digo. No caso de dúvida, a melhor coisa a fazer é observar a experiência. Depois a gente pensa no que foi observado. A senhora acha que a terra limpa a água? Eu acho que sim, os dois são produtos naturais, um deve limpar o outro. Não limpa não. Limpa. Por quê? Porque a água cai, penetra dentro da terra, viram lençóis d'água, e depois, com um furo na superfície, vira uma fonte. Daí você bebe. E você? Acha que a terra limpa a água? Quer saber? Então fique ligado na nossa próxima teleaula. Por enquanto, você fica com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, você viu que a água da torneira e a água do poço não são puras, pois elas têm substâncias dissolvidas. Viu também que quando colocamos uma substância na água, temos uma mistura. E se essa substância se dissolve na água e a água continua transparente, temos então uma solução. Quer dizer, você viu que toda solução é uma mistura, mas que nem toda mistura é uma solução. Você também aprendeu que quando a substância não se dissolve na água, a mistura é chamada de mistura heterogênea. E que quando a substância se dissolve, a mistura é chamada de mistura homogênea. E por último, mas muito importante, você viu que para fazer uma experiência é preciso tomar vários cuidados, como, por exemplo, ter o controle sobre tudo que influi nos resultados e seguir um método. Eu tô super curioso para saber se a terra limpa ou não limpa a água mesmo. E você também, não é? Mas vá com calma, não precisa se afobar. Nós vamos fazer a experiência e na próxima teleaula nós contamos tudo para você, com todos os detalhes. Bom, mas uma coisa você já sabe. Dê uma boa lida no seu livro de estudos. É isso aí.